gente, estamos mais uma vez aqui gravando o nosso programa Momento Saúde com Paula Riolfi. Por enquanto, ainda estamos gravando dentro da plataforma Zoom, por conta dessa pandemia, não dá para fazer gravação no estúdio, mas está rolando bem, o Walter está editando bem, os programas estão ficando excelentes. E hoje eu tenho uma convidada muito especial. Na verdade, ela virou minha aliada de trabalho agora, porque tudo eu tenho que recorrer para ela. E é, então, a minha querida Cláudia Aparecida, que é psicóloga. Claudinha, você pode se apresentar para as pessoas, por favor? Sim, boa noite. Eu sou a Cláudia, tenho formação em psicologia, em psicanálise. Acho que é importante a gente poder refletir, dividir sobre vários temas que fazem parte da nossa vida, e eu estou aqui disposta para poder compartilhar um pouco e também aprender. Ótimo. Cláudia, então o nosso tema do programa, eu lembro que uma outra vez que a gente fez a programação, a gente estava em estúdio ainda, a gente falou muito sobre o alcoolismo, que estávamos até no mês, né, do alcoolismo, então a gente teve uma repercussão muito grande nesse aspecto. E hoje eu queria tratar com você um assunto que eu acho muito delicado, mas que você pode nos orientar muito bem. A gente está aí nessa pandemia, num confinamento obrigatório, num distanciamento geográfico que a gente tem que manter, obviamente, de acordo com o Ministério da Saúde. Tudo isso nós sabemos que temos que continuar até segunda ordem. Porém, nós temos aí o enfrentamento dos dependentes químicos que não estão confinados, não estão fazendo o distanciamento geográfico, porque aí não tem como, não acontece isso na prática. Existe, Cláudia, existe dentro da cabecinha dos dependentes químicos essa realidade de que é preciso haver o distanciamento químico, o distanciamento geográfico, ou ele não consegue por conta da dependência? Então, porque a gente pode pensar várias possibilidades. Uma delas tem vários perfis de pessoas que têm, né, o diagnóstico de dependência química, assim, né, porque tem a doença, tem o diagnóstico e tem essa pessoa, essa personalidade. Assim, o que eu venho assistindo, escutando, assim, a gente vê que pessoas mais jovens que fazem uso de substâncias, seja do álcool ou outras drogas, pela questão da juventude, elas são mais imediatistas, elas demoram mais para pensar do que agir, elas já são mais impulsivas. Eu acho que esse público, mais a juventude, a moçada, elas demoram mais para cair a ficha essa questão da quarentena e do isolamento. Diferente do pessoal, às vezes, mais velho, né? Eu acho que o pessoal que tem mais idade, que tem mais a relação com o álcool, acho que eles estão mais, assim, até pela questão do grupo de risco, eu acho que é um outro perfil que consegue aceitar um pouco mais do que a juventude. E o álcool, na verdade, né, Claudinha, a gente tem visto aí até na televisão, na grande mídia, o álcool dá para ser utilizado em casa, ele é uma droga social, né, é aceitável, pode ser comprado, compartilhado, em almoço, janta, café da manhã, não é uma coisa, não é um tabu, né, as pessoas já lidam com o álcool com mais facilidade. Mas o dependente químico de outras drogas de preferência, de cocaína, crack, qualquer outra droga de preferência, ele não consegue fazer esse manejo, esse uso dentro da casa, né, obviamente a família não vai aceitar, espera-se que seja uma coisa mais escondida. Como é que funciona? Sim, isso que você traz é importante porque tem a própria dinâmica de cada droga, assim, né? O álcool, como uma droga lícita, ela é mais aceita dentro de casa, até as famílias usam, né? Agora, a droga ilícita, realmente as famílias não vão estar aceitando, mas os usuários saem, continuam, né, usando com os colegas ou dentro de certas casas que as pessoas fazem um uso de drogas ilícitas, então tem essa diferença bem clara. Essas pessoas que não querem, né, parar este momento, elas continuam fazendo o uso do jeito delas, assim, né, elas até vão criando alternativas
para poder continuar usando, às vezes, né, maconha, cocaína ou crack ou outras drogas. Agora, quem está em casa, Paula, de alguma forma, acho que tem essa justificativa do uso do álcool, e isso pode ser perigoso, porque como até uma aceitação, até a gente usa como esse mecanismo aí de até defesa, né, eu preciso beber, de alguma forma ela altera aí essa busca aí da ansiedade ou do estresse. Então o álcool a gente observa aí pelas próprias notícias que existe aí um aumento do uso dentro de casa. Então, e aí agora também, né, Cláudia, acaba ficando, por esse assunto maconha está muito assim, usado como medicinal, não usado como medicinal. Eu tenho sentido que a maconha, de um modo geral, ela está se tornando um tanto quanto aceitável, o que me preocupa e muito, principalmente quando a criança é muito jovem e começa a ter já esse rótulo de que maconha não tem problema, porque ela é aceitável, e começar a ser utilizada dentro de casa, assim como o cigarro, enfim, né? E Sim. Isso é muito preocupante para a gente, né? Sim, porque acho que as pessoas, até os jovens, eles vão se justificando, né, com o uso de substâncias. Eu acho que nesse momento precisa ser conversado sobre isso, porque como é um tema tabu para as famílias, como o jovem sai para usar, ou fica na casa, ou fica na praça, né, ou fica na casa de alguém usando, de alguma forma até os familiares deixam de conversar sobre isso. Agora, se esse é um assunto que incomoda, que traz preocupação, o quanto os familiares vão talvez começar a criar um diálogo. Não dá para conversar disso de um dia para o outro. Eu acho que tem que falar de outros temas para também falar do uso da maconha, por exemplo, assim. Entendi. E, na verdade, eles se unem, né, Cláudia? Eles começam a formar pequenos, grandes grupos, né? Então, eles são, assim, o pessoal da maconha, o pessoal da cocaína, o pessoal do crack, tá aí a Cracolândia, para não, né, para dar um exemplo, eles começam a andar em bandos. Óbvio que você vai me explicar melhor isso. Quem usa maconha pode usar cocaína, não é que está só relacionada a uma única droga, né, Cláudia? Como é que funciona essa dinâmica? Isso. Na verdade, a gente fala do poliuso, assim, né? É difícil, assim, a gente tem a droga de preferência, que é aquela que a pessoa talvez tenha uma relação de abuso e de dependência, e tem outras drogas que são usadas para fazer parte ali do contexto. Então, eu posso, Paula, ter um jovem, tirando esse momento do isolamento, né? Assim, antigamente, o jovem, ele fazia o uso do álcool, daqui a pouco ele se juntava com um grupo à noite para fazer o uso da maconha, aí vai para a balada, faz o uso da cocaína, né, faz o uso de êxtase. Então, num curto período de tempo, o jovem faz uso de várias substâncias para uma também fazer parte da outra. Então, eu bebo e eu estou bebendo muito, aí eu uso cocaína para tirar esse efeito do álcool. Então, faz um casamento de várias drogas, né? Isso é muito comum, então faz parte até de um contexto. Então, o que a gente pergunta é qual a sua droga de preferência, e a gente orienta com esses cuidados de fazer vários usos de drogas diferentes no curto tempo. Isso é perigoso. Porque, a gente acaba tendo que fazer um manejo, né, Cláudia? De tão drástico que fica a situação, você acaba tendo que fazer um manejo, porque alguns desses pacientes, eles podem estar já em tratamento psiquiátrico, por exemplo, no CAPS, eles têm atendimento com psiquiatra, com vocês, que é a equipe de psicólogos, então eles já estão assessorados com medicações, né, em parte já estão todos medicados, e mesmo assim é com o TS a recaída, então ele fica com o álcool, a outra droga de preferência e a medicação. Então, é um coquetel realmente de bomba, né? Sim, porque aí eu também tenho que avaliar o quadro dessa pessoa, porque ela administra bem o medicamento, ela sabe que não é indicado misturar alguns medicamentos, ou a maioria dos medicamentos, com alguma substância. Então, tem que ver o grau da motivação da pessoa, até para prescrever um remédio, porque senão ela pode misturar e é perigoso. Então, tem que ter uma maturidade, né, para poder fazer esse manejo junto com o paciente e acompanhá-lo nesse processo de mudança dele.
Entendi. E eu tenho uma pergunta, Cláudia, quando eu coloquei na minha rede social que a gente ia falar sobre isso, algumas mães, inclusive você deve conhecer do grupo Amor Exigente, que é um grupo Sim. fantástico, né, que auxilia e muito, não só os filhos que são dependentes químicos, mas que têm transtornos de um modo geral, que têm problema comportamental, então é um grupo fantástico de ajuda mútua. E Sim. as mães, você sabe bem, ficam completamente desesperadas, né? Porque ninguém sabe lidar, não vem com rótulo, olha, você tem que fazer isso de manhã, isso à tarde, isso à noite. Sim. Então, quando vê seu filho, seu marido no meio disso, você não sabe o que fazer. E aí surgiu agora há pouco tempo uma história de que poderia internar esse dependente químico sem que ele quisesse essa internação. E a pergunta delas é, isso é válido? É bacana? Então, isso foi, as novas políticas de droga foram alteradas, né, um tempo atrás, e tem essa questão mesmo da internação involuntária pelo familiar, né? Então, é algo muito novo ainda, assim, eu acho que tem que pensar nisso para fazer o mau uso, né? Em que casos realmente, acho que é importante, mesmo a família tendo essa via, dela procurar orientações de grupos, de instituições, para orientar se isso é o melhor fazer, mesmo que ela possa fazer isso, assim, porque eu posso até fazer isso, tem uma via da lei para isso, mas a questão é qual é o uso que o jovem vai fazer disso, né? Qualquer tentativa, se ela for mais coercitiva, né, ela não é tão indicada assim. A gente estuda ou pesquisa, é lógico que tem cada caso é um caso, tem casos que são mais graves e precisa dessa intervenção, mas o que eu acho que é importante é a família também tem essa via, mas ela também ser orientada pelo médico, pelo psiquiatra, pela uma equipe para decidir junto e até poder conversar isso com um jovem, com o marido, com o usuário de substância também. Eu acho que incluir ele nisso. Entendi. E outra coisa que a gente deveria pensar bastante é que o familiar, ele precisa de ajuda também, né? Ele precisa tanto de ajuda quanto o dependente químico. Então, assim, não adianta internar o paciente, terceirizar ações, né? Porque dá a impressão que se a gente colocar o nosso esposo, por exemplo, que é alcoólatra, numa clínica e achar que daqui a 6 meses ele vai sair um príncipe encantado, é sonho, né, Cláudia? Bom seria se fosse assim. Então, a gente tem que trabalhar a nossa cabeça, porque o dependente químico, de um modo geral, isso eu tenho lido bastante para poder falar com você, que é uma gênia no assunto, eu tenho que ler, né? Alô? Tá. Travou aqui? Não sei se você está me ouvindo. Travou. Vamos aguardar. Tá, mas já voltou? Tá. Cadê a Paula? Foi uma pausa. Uma pausa forçada. Voltamos. Voltamos. Será que aconteceu? Desculpa, Walter. É. Não. Não, não. Eu também. Deus do céu. Exercício de paciência, né? Cláudia, você que é psicóloga, eu não, eu tenho que usar Rivotril. Walter, a hora que você falasse, eu volto, eu tenho que voltar a questão inteira?
Isso é bom, né? Será que é a internet? Não. Vê se o seu vídeo tá ativado. Aonde? Onde? Aqui? A câmera, tô sem câmera. Aí. Agora eu. Não tá indo. Agora tá. Aê! Ê, gente, que inferno que é esse negócio, não? Se não fosse o make-off aqui, ó. Tá, voltamos. Onde que eu parei, Walter? Pera, Cláudia, onde eu parei perguntando para você. Peraí, eu perguntei da internação, né, Cláudia? Tá. Pela via familiar. Tá, então a Claudinha vai responder, eu não preciso perguntar de novo, né? Tá. Então, o que a gente estava até debatendo tem a ver com essa questão, até tem essa via de uma internação por uma demanda da família, mas a partir da necessidade real de que aquele é um caso para internação, porque a gente lembra que a internação é uma modalidade, tem outras modalidades de tratamento que são menos invasivas, assim. Nem sempre a família internando vai garantir que realmente essa pessoa vai ter sucesso ou vai querer isso. Ela pode até estar indo, mas tem escolha. Porque as pessoas, existem casos, né, Cláudia, que a gente vê por aí, que a pessoa é internada 7, 8, 10 vezes, né? Isso. Vira até um vício internar. Poxa vida, imagina o sofrimento da família. Eu fico pensando, muito óbvio que o dependente químico é o que sofre muito, mas a família tem que ter uma maturidade para lidar com isso, porque senão acaba deixando para lá, né? Acaba largando, e por isso que fica tanto aí dependente químico nas ruas, né? Sem auxílio, sem direção, né? Não dá conta, né, Paula, de poder lidar com isso. E a família também tem os limites dela. Ela precisa também respeitar isso. O que eu acho que é importante é os familiares realmente se dar conta do quanto isso está difícil e realmente ela também precisa de ajuda. Porque como é o outro que está usando droga, a família demora muito tempo para reconhecer que ela está com problema também, que não é a droga, mas é lidar com uma pessoa que não quer mudar. Então, sabe, se ela puder realmente buscar ajuda nos grupos, né, um apoio espiritual, ou numa terapia, alguma coisa em que ela possa conversar sobre o sofrimento dela e buscar construir novas possibilidades de saídas disso. Porque na verdade, agora, por exemplo, no meio dessa pandemia, o dependente químico que faz uso do crack, ele tem que fazer o deslocamento, por exemplo, até a boca de fumo, ele tem que achar um lugar escondido para poder fazer a utilização da droga. Então, quer dizer, ele vai passar, e eu ouvi falar que essa utilização do crack, eles ficam muito tempo fora, usando muitas horas, né, Cláudia? Não é uma coisinha assim, rápida, rapidinho, né? Eles passam horas, né? Isso, porque de alguma forma a pessoa também precisa buscar onde tem a droga, né? Tem um ritual também do uso do crack, assim, Paulo, assim, né? A gente, até em Taubaté tem lugares e são casas assim que a pessoa usa, a pessoa vai construindo também um jeito dela usar, porque ela não pode usar em qualquer lugar, né? Mesmo ela na fissura ou no jeito que ela está para usar, ela tem até um certo planejamento, ela sabe para onde ela vai, quem que está usando, então tem planejamentos para o uso também, então demora-se muito tempo, e aí ela fica no uso, fica numa fissura, às vezes ela fica dias usando, porque a fissura é muito grande do crack, então ela fica dias, o que eu vejo é quando ela está muito cansada, o corpo dela não está aguentando, e aí ela tenta parar alguns dias. E fica sem comer, né, Cláudia? O efeito do crack, por exemplo, de cocaína, dessas drogas mais pesadas, assim, fica muito tempo sem comer, por isso que eles acaba tendo um sistema imunológico, assim, completamente comprometidos. Eu fiquei muito preocupado com essa população em geral, principalmente agora diante dessa pandemia, de tantas outras que a gente vai viver,
porque eles não têm cuidado consigo, né? Não conseguem pensar, e se conseguem pensar, não conseguem discernir que precisa parar de utilizar isso para poder se alimentar, para poder sobreviver. Muito complicado, né? Porque de alguma forma, assim, pelo grau da fissura, embora a gente oriente, porque a gente chama até isso de, além de você usar, você precisa conseguir parar, tomar água, que isso vai ajudando o seu corpo a poder lidar com isso. Agora, você pega uma pessoa que fica 4, 5 dias sem beber água, sem comer, também não é só o prejuízo do crack, né? Isso o crack pode levar muitas pessoas a fazer. Mas já vi casos da pessoa conseguir ter uma certa, até habilidade para falar, não, eu estou muito no uso, eu preciso comer, eu preciso me alimentar, eu preciso tomar banho, então eu busco recursos do município para poder parar. A pessoa até não quer parar o uso, mas ela precisa cuidar do corpo. Algumas pessoas conseguem fazer isso, mas é a minoria. Ô, Cláudia, eu vou te fazer uma última pergunta. Você acha que o dependente de químico, seja ele da droga de preferência que for, ele tem solução? A gente pode esperar, é uma frase muito complexa, mas a gente pode esperar que quando ele tiver a vontade, quando ele quiser mesmo parar, ele vai conseguir? Existe essa possibilidade dele conseguir? Então, essa é uma pergunta importante, porque ela nos ronda o tempo todo, porque como você lida muito com altos e baixos e com muita recaída, os profissionais, os familiares, a própria sociedade questiona sobre isso, mas tem saída, né? Você já viu, Cláudia, alguém parar de usar crack? Já vi gente parar de usar álcool depois de... Existe. A questão é essa pessoa chegar nesse nível de motivação que sustente ela fazer um trabalho para isso. Eu acredito que é possível uma pessoa mudar o jeito dela viver e ficar longe das drogas. E você acha, então, que neste caso, vamos dar um recado aí, como é um programa que a família toda assiste, essa monitoração desse paciente que vai, então, tentar melhorar, buscar uma nova vida, ela tem que ser da família como um todo. Então, por exemplo, se a pessoa é alcoólatra e decide que vai parar de beber, vai buscar auxílio, vai até o CAPS, vai procurar medicação, internação, enfim. Eu não posso manter o hábito de álcool dentro da minha casa, né, Cláudia? Porque parece que não combina, você não acha? Sim, a gente orienta o quanto a família está disposta a mudar o hábito dela, a rotina, para também ajudar essa pessoa que também está disposta. Então, é um trabalho em conjunto, mas já vi casos que a família não quer estar disposta a mudar, Paula, mas aí o próprio paciente, ele vai lidando com isso. Bom, mas ajuda quando a família, de alguma forma, aquele ciclo da família, todos estão dispostos a fazer mudanças em si mesmo, não é só o usuário de substância. Quando a família está no nível de evolução, de maturidade, ela se une em prol de uma mudança até familiar como um todo. E acho que a gente tem que levar essa mensagem para as famílias, Cláudia, de tão importante que é, né, o uso de droga dentro da família, principalmente precoce, pode levar aí a um problema devastador. A gente até brinca, acha normal, e não é, né? É um problema que cria tantas enfermidades psíquicas na família, no pai, na mãe, tudo complica. Então, que a gente saiba, desde já, achar algumas formas, vamos trabalhar em conjunto sempre que a gente puder, para as pessoas entenderem que dá para ser feliz, que dá para você achar o prazer sem ter que consumir drogas, álcool, cigarro, enfim, dá para a gente viver em família e ter prazer sem colocar essa substância na nossa vida, né? Sim, é possível. Primeiro tem que acreditar nisso, porque se a família, a própria pessoa não acredita, aí ela vai fazer um outro caminho. A primeira questão é perguntar para a própria pessoa que usa a substância e para a família: você acredita que você pode sair disso? Tem que trabalhar essa própria crença e mudá-la. Tá.
Cláudia, nós vamos cada vez mais tentar fazer um trabalho nesse sentido, sempre que você puder me ajudar, porque na verdade o nosso trabalho é isso, levar para as pessoas que qualidade de vida é tudo e que é possível, né? Principalmente para os pais que estão assistindo a gente, que estão aí vivendo esse momento conturbado de sofrimento, vendo o filho aí passando por muitas dificuldades, querendo fazer por ele, mas não adianta, porque ele que vai ter que resolver de tomar essa decisão. Então vamos tentar ajudar no manejo de tratar a cabecinha das pessoas. Vamos sim. Você imensamente, não sei quanto tão boa. Muito obrigada por me atender. Fico muito feliz de ter você comigo sempre. Eu, em nome da rádio, em nome de todos os meus seguidores, agradeço. Imagina. De coração. Obrigada a você. Fica com Deus, Cláudia. Até a próxima. Um beijo. Tchau, obrigada.